Estamos de volta e falando um pouco sobre a formação da família. Márcia, dando continuidade, você diz que a família é o princípio, o meio e o fim. E que as famílias, às vezes, se perdem na hora de orientar os seus filhos. Você, como professora, como educadora, como pastora, você tem uma grande experiência. E como é que você trabalha essa formação da família? Olha, Graça, a família é muito importante. Então, é a base da sociedade. O alicerce da sociedade é a família. Então, quando a família está bem estruturada, o marido, a esposa, os filhos, vivendo em harmonia, com princípios, vivendo uma vida decente, tudo vai bem. Mas quando começa a entrar na família, primeiro problema, marido e esposa, cada um fora do seu papel. Então a criança já se vê perdida com isso. Depois, a criança, muitas vezes ela é educada por outras pessoas que não seja mãe. Por quê? Porque a mãe está trabalhando o tempo todo. Então, o que acontece com essa criança? Vai muito para a televisão. O que nós vemos na televisão hoje? A televisão hoje, os filmes infantis são os filmes mais difíceis de se assistir, por quê? Uma violência tremenda. Então a criança aprende a violência na televisão. Se você olhar para os filmes infantis, é uma violência tremenda. É trem passando em cima de é um batendo, arrebentando, coisas terríveis. A criança aprende aquilo. E aí ela não tem mais a disciplina dos pais, chega na escola, ela começa a morder as crianças, a ter uma vida assim. Chega na escola, o que acontece? Tem que ter princípio na escola também. Uma criança indisciplinada, ela tem que ser chamada pelo professor, pela direção, ela tem que ser orientada a levar o perdão, a conversar com o outro. Então, às vezes, não. A criança leva uma suspensão ou toma uma advertência e cadê a explicação? Cadê a formação, o caráter dela? Está faltando isso, a formação do caráter. Então você acha que a escola ainda falha também, né? Tanto quanto a família, quando passa só conteúdos escolares e não trabalha com as crianças os verdadeiros valores de uma sociedade, que é o respeito, a solidariedade, né? Uns com os outros. Sim, por exemplo, você tem que ensinar um perdão, por exemplo. Uma compaixão. Uma criança tem que olhar e ver que uma outra machucou, tem que ter uma empatia, tem que olhar, sentir aquela dor, estar participando. O que acontece? Um ali machuca, o outro não está nem ligando. Já a própria Bíblia diz, em princípios bíblicos, que nos finais dos tempos que nós estamos, que o homem ia ser arrogante, egoísta, de mau caráter, que não ia obedecer aos pais. Nós estamos vendo isso. Nós estamos nos últimos dias, vamos dizer assim, dos tempos. E quando a gente vê isso, a gente percebe que é o que está acontecendo com a sociedade. Mas você acha, Márcia, mas você acha que isso pode ser revertido, melhorado, quando você começa a passar essas questões para a criança? Não a violência, não a marginalidade, não as drogas, e substituir alguns desses elementos, como você diz, pelo amor, pela compaixão, pela empatia, pela solidariedade? Eu creio muito na educação, muito na educação. Eu acho que a educação é a base de um povo, Graça. Se você olhar para a Coreia do Sul, que era terceiro mundo, e depois com a educação, com a religião entrando ali, com os princípios de Deus ali, hoje a Coreia do Sul é primeiro mundo. E você olha para a educação dela, é tremenda. Eu acredito que se aqui no Brasil todos pusessem os olhos na educação, e pudessem melhorar, eu creio sim numa sociedade mais justa, melhor, muito mais viável do que hoje. Mais fraterna, né, Márcia? Ô, Márcia, e hoje já começa a valorizar também esse trabalho, não só da Igreja Católica, mas das igrejas evangélicas, que têm contribuído muito também, porque quando a pessoa encontra Deus, ela melhora, ela se melhora e a vida dela também passa a melhorar.
Então aí eu vou contar as duas experiências, rapidinho. Lá em Olímpia, nós fizemos uma vez isso. Nós colocamos numa vila lá de muito pobre, um material que nós demos e ali nós entregamos para aquela vila muitas coisas, sementes, enxadas, para o pessoal poder ter uma melhora de vida sensacional. Achamos, o Mauri e eu, achamos que aquilo ia ser ótimo para a vila. Nós vimos que depois eles trocavam enxada lá no boteco por álcool, por bebida, brigavam um com o outro, sentavam enxada um na cabeça do outro, e foi um caos. Então, nós vimos assim, você tem que dar o quê? Você tem que colocar Deus na vida da pessoa. Quando Deus entra, a pessoa muda, você não precisa nem dar enxada nem nada para ela. Você não precisa mais dar semente nem nada, ela vai procurar, porque ela tem dentro dela algo que a leva a ser melhor, mais feliz. Isso é o que acontece. Achar a vida mais bonita, né? Florir o mundo. Então, tudo também, nada tem sentido sem Deus no coração das pessoas. Então, também falta muito para as crianças a catequese, né, Márcia? Porque além da escola e antes da escola, vem a família, né? E a família cristã é uma família que passa esses princípios, que há respeito entre os pais. Você deve vivenciar muito isso também como pastor, nessas mudanças. Sim. Eu vivencio isso e eu estou aqui, né, na igreja o tempo todo ajudando as famílias e é muito gratificante você ver assim, uma família restaurada, uma família que estava num caos e de repente melhora muito. E é uma situação que aconteceu também, falando em caos, com uma escola, quando eu dava aula, que eu queria te contar rapidinho, sobre essa escola, por que esse livrinho aqui foi escrito, tá? Esse livrinho aí é Princípios para Alcançar Sucesso. Escrevi esse livrinho aqui, acho que em 97, 98 foi. Aconteceu o seguinte com esse livrinho. Eu dava aula numa escola estadual, numa classe de 7ª série à tarde, e os alunos eram insuportáveis. 2, 3, 4 professores já tinham abandonado aquela classe lá, porque eles não conseguiam dar aula mais. Então, eu olhei, não aguentava mais, falei, vou abandonar essa classe também. Aí eu comecei a orar e eu senti no coração assim, não, eu vou ver o que está acontecendo nessa classe, por que eles são assim? E eu cheguei para a classe e falei assim, a partir de hoje eu não dou aula mais. E eles, outra professora não vai dar mais aula? Eu falei, não dou mais aula de ciências. Falei, eu vou ver o que vocês têm. E comecei a fazer teste psicológico, eu estudei bastante psicologia, né? Quando fizemos o curso normal e de formação de professores. E aí eu comecei a ver na psicologia e fazer os testes e procurar ver o que estava acontecendo. Graça, aquela classe, a maioria, eu acho que não tinha ninguém ali que tinha uma família formada. Todos eram assim, tinha só a avó que cuidava deles, não tinha pai, não tinha mãe, tinha os irmãos drogados em casa, morava com tio, mas muito, muito mal, uma situação social péssima. E eu comecei a ver qual o interesse deles de aprender biologia, fotossíntese, o que eles estavam querendo saber de gene, genética, um problema genético, eles não estavam querendo nada. Então, eu comecei a ensinar, comecei a ensinar o respeito. Primeiro assim, ter Deus dentro do coração era fundamental. Depois o respeito mútuo, aceitar uma pessoa como que ela é. E eu fui passando, foram 31 princípios, um para cada dia do mês. E depois eu fui escrevendo para eles e eu dei esse livrinho para eles. Aí depois nós fizemos 1000 livrinhos, entregamos. E aconteceu que eles não tinham nada. Então eu comecei a dar, por exemplo, para eles uma festa, fazia uma festa, eles olhavam para mim assim e falavam assim, acho que essa professora está louca. Mas eu comecei a dar alguma coisa porque eu vi que eles não recebiam nada. A mudança deles foi tão linda, que eles começaram a olhar assim, um para o outro. Eles falavam para mim assim, professora, que eles não tinham. E os outros professores falaram, o que você fez? Eu falei assim, sabe o que eu fiz? Eu só ensinei princípios para eles, que são princípios de caráter, de cidadania, princípios tirados da Bíblia. Princípios que valorizam o ser humano e que ele pode ser alguém futuramente. E é uma alegria muito grande, porque aí eles aprenderam as ciências. Isso.
tiveram, né, o coração, o raciocínio, a inteligência aberta para depois aprender. Não, depois eles queriam fazer, depois logo eles falaram assim, que é isso na lousa? Porque eu tinha dado aula para outra classe e estava na lousa. Eu falei, é a matéria de ciências. Aí eles se interessaram. E eu, então, expliquei, fiz a prova, a mesma prova que eu fiz para outra classe, e eles tiraram nota boa. Você entendeu? Aí eles tinham interesse. Olha que legal. Isso, porque às vezes a gente não sabe, né, por onde começar e não adianta insistir. Então você refez a tua caminhada, né, e atingiu os objetivos. Márcia, eu quero te agradecer muito. Foi um prazer estar com você, falando para aquelas pessoas que nos assistem, para os seus ex-alunos, enfim, para todos aqueles que nos ouvem nesse momento. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para Barretos e para a região. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Provérbios 31, 8. Esse versículo, Graça, mostra que nós devemos falar, sim, quando nós vemos uma discriminação, algumas pessoas sendo maltratadas, tanto na escola quanto no trabalho. Nós temos que confrontar as pessoas, falar para o agressor que ele está errado. Nós não podemos ficar calados. Mesmo na vida familiar, né, Márcia? Quantas mulheres, quantas crianças, né, às vezes são discriminadas. Sim, eu acho que muitas mulheres, os maridos tomam uma posição muito machista, elas ficam com medo mesmo, não falam. Com isso, a consequência é que os filhos também não falam. Então, os filhos ficam com medo de falar e nós devemos ter livre expressão, devemos falar, devemos colocar o nosso coração, aquilo que estamos sentindo. Eu acho que a família precisa aprender isso. E a sociedade também. Quando tem alguém sofrendo, alguém oprimido, nós temos que falar e ir lá ajudar. Obrigada, Márcia. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já.